Já temos informação de que o primeiro está curado. Mas o que os outros países fazem, apresentam a pessoa, no mínimo. Apresentam a pessoa quando está na fase da doença e voltam a apresentar a pessoa já curada. Que é para não parecer que estamos a fazer estas onomatopeicas que o grupo dos falsos profetas fazem, né? Já viste? Muito obrigado. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde ao meu par de painel e aos amigos telespectadores. Muito bem, vamos começar com esta nota, não é, de que Moçambique anunciou o seu primeiro caso de Covid-19, já vão 15 dias, não é? E temos também um caso recuperado. Mochanga, como é que olha para o desenvolvimento, não é, desta pandemia que está a afetar o país? Muito obrigado. Primeiro agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado e dizer muito obrigado a um grupo de polícias que estão na Matola já com bocas fechadas, apesar de se saber que não é produto do governo, porque se fosse produto do governo toda a polícia teria as mesmas condições. Estive hoje, esta manhã, em Magude, de Magude até Maputo. Só apanhei apenas 3 polícias tão próximos de Choprite, que acredito que alguém deve ter sentido pena deles, ou um deles comprou e deu ao seu grupo. Eu penso que os membros da PRM, sobretudo os da Polícia de Trânsito e Polícia de Proteção, estes que andam a fazer frente às pessoas que não cumprem com as normas, as pessoas estão nas esquadras a abrirem os processos, a tramitar a documentação de tudo que é apreendido, precisam de serem protegidos, serem equipados pelo menos com máscaras de proteção, com luvas, se é que não há luvas, que no mínimo tenham o álcool desinfetante para as suas mãos. Eu acredito que esforço que a polícia fez para arrancar bicicleta e para arrancar motorizadas. E considerando que a questão pode ficar na superfície desses instrumentos, acho que seria bom que o governo tivesse pensado também nisso. Não pode faltar dinheiro para criar essas condições, sobretudo para aquelas pessoas que nós os colocamos como testa de ferro. Indo concretamente à sua questão, é uma questão muito interessante. Passados 15 dias, já temos informação de que o primeiro está curado. Mas o que os outros países fazem, apresentam a pessoa, no mínimo. Apresentam a pessoa quando está na fase da doença e voltam a apresentar a pessoa já curada. Que é para não parecer que estamos a fazer estas onomatopeicas que o grupo dos falsos profetas fazem, né? Criarem situação de alguém que finge que está doente e depois é curado quando efetivamente não estava curado. Então eu penso que o governo precisa ir a questões concretas. Havendo alguém que esteve doente, que neste momento está curado, faça favor, se ele é cidadão moçambicano e quer ajudar, que apareça em público e nos ajude. Qual foi a sua experiência? Qual foi a dosagem que lhe deram? Como é que se comportou? Que é para todos nós podermos seguir o seu exemplo. Sou brusco das pessoas começarem a pensar que isto é uma onomatopeca. Onomatopeca é a imitação de sons de carros e outros seres inanimados. O Mochanga acha que o Ministério da Saúde está a faltar com a verdade? Não acho que esteja a faltar a verdade. Estou a dizer que não convence. Por exemplo, quando alguém diz o boi faz imitiu o som do boi, mas ele não é boi. Também pode dizer o cabrito faz bé, mas ele não é cabrito. Então, seria bom que trouxesse o cabrito para dizer o cabrito faz isto. E o cabrito começa a abrir a sua boca para as crianças poderem ter a certeza de que este é o som do que o cabrito tira. Para mim, eu não tenho dificuldades, não tenho dúvidas sobre isso. Conheço as pessoas que estão a trabalhar no Ministério de Saúde, mas para a maioria do povo moçambicano, penso que era preciso que a pessoa aparecesse em público, porque esta é uma boa nova. Também precisamos de partilhar as suas experiências. Eu estava a falar com um médico, amigo meu que está em Portugal, é um especialista, e dizia-me que estava-me a explicar por que Covid-19 e não coronavírus. Porque naquela zona do Oriente, os coronavírus aparecem sempre, não é novidade. Então, este destaca-se
pela sua forma complicada de contaminar as pessoas e velocidade com que se lastrou no mundo. Por isso, se não dizermos só coronavírus, não estamos a dizer nada, pelo menos para Irã, para Iraque, para a Arábia Saudita, para a própria China e os países adjacentes. Portanto, que eles dizem que é Covid-19. Deu-me uma explicação total e concreta. Percebi por que para nós podemos chamar coronavírus, a situação ficar igual, e por que se dizer coronavírus no Oriente vão tratar a coisa de uma maneira muito, muito leve. Então, nós achamos que havendo alguém que efetivamente foi curado, que essa pessoa apareça em público. Muito Não bem. tenha medo. Muito bem. Augusto. Olhando para a questão que me coloca de uma das pessoas recuperadas, é uma boa notícia, mas seria muito mais melhor se essa pessoa viesse ao público esclarecer qual é a dosagem, como é que enfrentou e como é que foi o procedimento hospitalar. Eu até conversava com os mais velhos da minha família, questionavam-me qual é o hospital, o centro de saúde que aconteceu isso. E pelas notícias que nós temos foi no ICOR. ICOR é um hospital privado, digo eu, só entra quem pode, não é? Quem tem condições melhores, ou seja, a classe alta é que tem condições de entrar no ICOR, no Instituto do Coração. Agora, eu dizia, estaria mais feliz se isso tivesse acontecido no Plano Caniço, centro de saúde, ou no hospital provincial. Esses centros que foram abertos, estaria mais feliz porque são lugares públicos, hospitais públicos, onde todo cidadão moçambicano, tanto de classe alta, baixa ou média, tem capacidade de entrar lá e ter esse tratamento. Agora, o Ministério da Saúde apenas disse que recuperamos. Quem é essa pessoa? E aparece também um pouco da contradição, onde tivemos notícia que o presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo já está recuperado. Recuperado de quê? Se ele já veio ao público negar que era uma das pessoas contaminadas pelo Covid-19. Mas a esposa também veio dizer que ela estava contaminada. Então, eu acho que o Ministério da Saúde deve fazer algo a mais, como dizia o deputado. Talvez nós, os mais esclarecidos, podemos ter essa capacidade de perceber o que está a acontecer, mas estamos a falar de 28 a 30 milhões de moçambicanos, muitos destes não têm acesso ou não têm capacidade de interpretar muitas coisas, ou de investigar, ou de ter, como o deputado estava a dizer, um amigo médico, ou alguém que está lá no hospital pode, muitas das vezes, nos transmitir aquilo que está acontecendo, não tem essa capacidade. Então, eu acho que o Ministério tem que ter essa ideologia ou esse método para fazer as pessoas entenderem o que está a acontecer. Ontem, no Brasil, teve como é que se diz, aquela apresentação do informe daquilo que está a acontecer. Estavam ali o Ministério da Saúde, o Ministério do Comércio, todas as entidades relevantes para o desenvolvimento de uma sociedade, cada uma a esclarecer a sua área, e os jornalistas com oportunidade de questionar, de colocar, para que a sociedade percebesse o que está a acontecer, quais são os caminhos que devem trilhar, qual é o futuro, qual é a visão também do próprio governo quanto a esta situação. Eu acho que tem que haver mais essa abertura do próprio Ministério da Saúde, do governo no geral, para que as pessoas tenham esse conhecimento com mais profundidade, porque é uma doença que todos nós temos que nos proteger, mas para isso temos que ter informação. É momento do governo, o próprio governo, trazer políticas claras, porque Portugal pediu ajuda à China. Assistimos até empresários locais que conseguiram trazer várias testagens para Portugal. Agora, mesmo no Brasil, em outros países do mundo, agora, o que o governo moçambicano está a fazer? Não temos capacidade de testar muita gente. Qual é a política do governo? O que o governo está a fazer para que o país tenha a capacidade de testar mais gente em pouco tempo? Então,
Eu acho que há aqui... O desafio é esse, Sim. aumentarmos a nossa capacidade Sem de dúvida, testagem. temos que aumentar, porque dizia bem o deputado, temos os próprios, o pessoal médico, temos os magistrados, temos os deputados, temos a polícia que está na rua. Então, imagina aquela polícia que para nessas entradas das fronteiras e sem máscara, não sabe o seu estágio, está a conversar com aquelas pessoas que estão entrando no país. Creio que antes o teste levava 48 horas, se a memória não me falha, agora parece que está a levar 24 horas. Para além desta redução, tem que se alargar ainda mais a capacidade, é isso? Costa, atualmente as testagens que estão a ocorrer no mundo fora têm aquela capacidade até de 5 e 10 minutos. Nós somos o país nós temos um governo que está a comandar o país e não faz sentido, já passam quase 30 ou 45 dias ou mais que estamos cientes daquilo que está acontecendo pelo mundo fora. Eu acho que o governo já tinha que ter feito alguma coisa para requisitar esse material. Eu conversava com um amigo meu que está na Coreia do Sul. A Coreia tem as fábricas que estão a fabricar essas máquinas de testagem que levam 5 a 20 minutos e muitos países estão a fazer aquisição. Ele chegou até a dizer que atualmente, por causa da demanda, eles dão por semana 2.000 máquinas de testagem para cada país. E ele dizia assim, ele trabalha lá, mas ainda não viu nenhuma requisição de Moçambique. E ele não entendia o porquê, porque é o país dele, ele sentia dor por isso. Então, é essa preocupação que traz para toda a sociedade, porque o país não se junta a outros países, buscar soluções rápidas de testagem para conhecermos a realidade do que está acontecendo. Porque já não faz sentido toda a comunicação que o Ministério da Saúde faz. Não, testamos 19 pessoas. Testamos, o máximo que já ouvi só foram 20 e tal pessoas. Estás a imaginar quantos... Estamos a dizer que entraram em Moçambique mais de 23 mil moçambicanos vindo da África do Sul. 23 mil, se por dia testarmos 20 pessoas, quando é que vamos testar só aqueles que entraram? E imagina aqueles que entraram comunicaram-se com quantas pessoas aqui no país. Então, são coisas que o próprio governo tem que dissipar.